Olá, meu nome é Valéria Brasioli, sou terapeuta regressiva e de vidas passadas. E hoje o tema é o medo. Antes de iniciar, caso você goste desse vídeo, dê o nosso likezinho aí e se inscreva no nosso canal. Bom, vamos falar do sentimento do medo. O medo, ele até certo ponto, ele é benéfico, porque imagine se o ser humano tivesse ausência de medo. Ele sairia fazendo qualquer coisa sem a menor preocupação do que poderia estar causando a ele. Agora, quando o medo ele começa a se tornar obsessivo, a gente não consegue ter um controle emocional e ele começa a paralisar a sua vida por algum motivo e não permite que você tome determinadas decisões ou você faça a sua vida acelerar, por conta disso, algo está acontecendo. Geralmente, esse medo ele está associado a traumas, a bloqueios que aconteceu nessa existência ou em vidas passadas. Hoje o ser humano, por exemplo, se eu fosse elencar, ele tem diversos tipos de medo. Ele tem medo de morrer, ele tem medo de avião, ele tem medo de altura, enfim, tem uma série de medos aí que norteia cada um com a sua história, né? Bom, e o que a gente pode fazer através da terapia regressiva e de vidas passadas? E a gente verificar através dessa técnica qual é a causa origem desse trauma, desse medo. E aí, depois de identificado, a gente consegue ressignificar junto com o paciente para que ele comece daí para frente a ter novas perspectivas e aquilo lá não se torna mais um obstáculo para ele. Bom, falando em terapias regressivas, eu mesmo faço a terapia regressiva comigo mesmo. Por quê? Porque eu sou terapeuta, eu sou ser humano como qualquer outro. E eu começo a ter esse processo de autocura, porque imagine eu aplicar em alguém sem antes me conhecer, sem antes saber quais os meus bloqueios, porque muitas vezes existem pessoas que se enganam, acham que terapeuta ele é, vamos dizer, ele é zen, ele é santo. Não é nada disso. Ele é uma pessoa normal que tem medos e traumas, qualidades, defeitos como qualquer um outro. Só que ele, antes de tudo, ele se permite a se olhar, ele permite a se conhecer, para que depois ele consiga atender as pessoas. Porque falar é fácil, eu posso vir aqui no vídeo falar qualquer coisa, mas assim, qual é o exemplo que eu dou? É através de mim. Teve um fato que aconteceu que assim, teve um tempo que eu não me permitia me relacionar com ninguém, né? E queria estar sempre sozinha, né? Achava que estar sozinha era sinônimo de autossuficiência, né? E aí eu fui perceber através de uma terapia regressiva, aí veio uma data mais ou menos em 1998. Eu falei, gente, mas o que aconteceu em 1998? Aí eu fui mais a fundo, descobri, lembrei, né, na verdade, descobri que em 97 a minha filha tinha nascido e em 98, desse período 97, 98, eu me sentia muito sozinha, né? Ou seja, eu não me sentia apoiada pelo meu ex-companheiro, porque quando a mulher está grávida, né, na verdade, ela não está só ela grávida, ela tá, a família fica grávida, né? E ela precisa ser apoiada, né? E ela precisa ser apoiada e se sentir apoiada, né? E eu não me sentia assim. E aí eu percebi que eu me tornei, eu coloquei uma carapaça comigo, dizendo assim, bom, daqui por diante sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Oi? Como assim? Né? Então, assim, como eu não preciso de ninguém? Né? Não é o que o outro vai fazer você feliz, mas um relacionamento é saudável, você compartilha, você caminha junto, né? Você divide, você cresce, né? E olha só, se eu não visse isso, eu não estaria aberta para relacionamento. Esse foi um caso que aconteceu comigo e como tantos outros casos que eu já pude vivenciar comigo mesmo e com pacientes, para que pudesse realmente se processar essa cura. E é um processo muito simples, um processo consciência, você fica consciente todo o tempo
é simples, né? E às vezes as pessoas têm medo até de fazer a terapia regressiva, né? Olha só, medo de se curar, medo que vai acontecer alguma coisa na terapia. Gente, a gente precisa desmistificar todo esse processo. Então, quando eu falo de medo, né? Olha só, até medo de fazer terapia. Então, vou novamente falar, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você estiver interessada, eu aqui tenho o meu site e siga-me no Instagram, @ValeriaBrazioli, e vocês vão estar lá no Instagram acompanhando as notícias e as terapias que eu pratico todos os dias. Um grande abraço e até lá!